Saí de casa quando fiz 18 anos, e meu pai ainda finge não saber o motivo. O meu pai é o maior ator que eu já conheci. Ele deveria ter ganhado um prêmio pela forma como convencia a família inteira de que era o homem perfeito. Da porta de casa para fora, ele era o vizinho amigável, o irmão prestativo que pagava a cerveja no domingo e o pai herói. Da porta para dentro, ele era um narcisista que nunca cometeu um único erro na vida. Se a conta de luz vinha alta, a culpa era minha que demorava no banho. Mesmo ele dormindo com a televisão ligada todas as noites. Se o carro dele dava problema, a culpa era minha, porque eu bati a porta muito forte um mês atrás. Ele distorcia a realidade com tanta convicção que me fazia pedir desculpas pelas coisas que ele mesmo estragava. Eu cresci engolindo sapo e levando a culpa calado só pra evitar que ele fizesse escândalo e quebrasse as coisas em casa. A gota d'água aconteceu exatamente 2 semanas depois do meu aniversário de 18 anos. Eu trabalhava como atendente de telemarketing de tarde e juntava cada centavo numa conta poupança pra tentar alugar alguma coisa e fugir daquele hospício. O meu pai inventou de dar um churrasco de domingo para os irmãos dele e os meus tios, apenas para se gabar de uma promoção inútil no trabalho. Ele bebeu o dia inteiro e lá pelas 4 da tarde encostou no meu tio Roberto, perto da churrasqueira, e começou a falar mal da esposa dele. O meu pai chamou a minha tia de interesseira, folgada, e disse que ela estava sugando o dinheiro da família, achando que o meu tio ia concordar e achar graça. O meu tio não achou graça nenhuma. Ele fechou a cara, largou o copo de cerveja em cima da mesa de plástico e começou a gritar com o meu pai na frente do quintal inteiro exigindo respeito. O meu pai ficou completamente branco e encurralado. Em vez de assumir a idiotice que falou como um homem adulto, ele simplesmente arregalou os olhos, apontou o dedo na minha direção enquanto eu servia refrigerante na mesa e mentiu na cara dura. Ele falou para o meu tio que nunca tinha dito aquilo, que eu era quem vivia fofocando pelos cantos e inventando aquelas coisas nojentas sobre a minha tia, e que ele estava apenas repetindo o que eu, o filho problemático, tinha falado para ele na noite anterior. O quintal inteiro ficou em silêncio e virou para olhar para mim com nojo. Meu tio me chamou de moleque falso, disse que eu era uma decepção e foi embora puxando a esposa pelo braço. A família inteira foi embora logo em seguida, me tratando como um lixo radioativo. O churrasco acabou na mesma hora, num clima insuportável. Quando o portão bateu, eu entrei na cozinha tremendo de ódio. Fui até ele e perguntei por que ele fez aquilo, por que ele me jogou na fogueira na frente de todo mundo para limpar a própria barra. Ele deu um sorriso, pegou um palito de dente, cruzou os braços e falou com a voz mais calma do mundo: "Você tem 18 anos, tem a vida inteira pela frente para limpar a sua imagem com os seus tios. Eu sou o mais velho, eu tenho uma reputação a zelar e não posso sair como o fofoqueiro da história. Você tem que aprender a cobrir as costas do seu pai." Ele achava que eu era o escudo humano particular dele, que a minha vida e a minha imagem não valiam absolutamente nada perto do orgulho doente dele. Fui pro meu quarto, tirei 2 mochilas de lona do armário e comecei a enfiar todas as minhas roupas e coisas lá dentro de qualquer jeito. O meu pai foi atrás de mim, parou na porta e quando viu que eu estava empacotando tudo de verdade, a atuação de vítima começou no mesmo segundo. Ele começou a gritar dizendo que eu era um ingrato, que eu estava virando as costas e abandonando o homem que me deu um teto a vida inteira por causa de uma bobagem de família. Eu não discuti, terminei de fechar o zíper das mochilas, passei por ele no corredor, peguei a chave, saí pelo portão da frente e não olhei para trás. Usei as minhas economias, aluguei um quarto numa pensão no centro da cidade e bloqueei o número dele em tudo. Já faz 5 anos que eu saí daquela casa e o nível do delírio do meu pai é tão grande que ele conta para todo mundo que eu surtei do nada e abandonei ele sem nenhum motivo. Ele faz postagens longas e dramáticas no Facebook nos dias dos pais sobre a dor de ter um filho ausente que não dá valor à família. E os vizinhos e os meus tios sempre comentam com pena. No mês passado ele precisou fazer uma cirurgia de emergência na vesícula. O meu tio me ligou me pressionando a ir no hospital cuidar dele no pós-operatório porque ele estava sozinho em casa, cheio de pontos e não conseguia levantar da cama nem pra ir ao banheiro. Eu apenas falei para o meu tio que quem tinha que cuidar dele era a reputação intocável que ele tanto prezava e não o moleque falso. Eu não pisei no hospital, não mandei nenhuma mensagem e não atendi as 14 ligações seguidas que o meu tio fez depois. O meu pai teve que contratar uma enfermeira particular pagando muito caro com as economias dele para conseguir ir ao banheiro durante 2 semanas. E agora ele passa os finais de semana inteiros assistindo televisão sozinho na sala daquela casa grande, colhendo o isolamento brutal que ele construiu a vida inteira, enquanto chora pra parede fingindo até hoje não saber por que eu nunca mais bati na porta dele.